Fala pessoal, tudo bom? Estamos ao vivo. Vamos falar aqui sobre exorcismo. Desculpa, vamos falar sobre esquerdismo. Como tirar as pessoas do esquerdismo. Eu coloquei, claro, essa imagem do exorcista. Tem gente falando que o som tá baixo, ó. Sobe o volume aí, sobe o ganho aí, pessoal. Então eu coloquei essa imagem do exorcista e a gente vai falar sobre esquerdismo. Assim, é uma conexão muito forte, né, entre as coisas. Essa live já apareceram uns possuídos no começo da live, mal começou a live e nós já tivemos, agora já, essa live tá sobre, saiu aqui o meu retorno, ó, saiu o meu retorno aqui do chat. Então o pessoal aqui, ó, já estamos sob ataque, nem começou a live, já começou a dar problema. E aí apareceram uns possuídos no chat, mandando umas coisas muito loucas, assim, né? E aí a turma já teve que segurá-los aí, entendeu? É o famoso... realmente é o clássico, né? Você fala sobre esquerdismo e sobre exorcismo aí atrai todas as coisas. Mas o nosso tema é uma pergunta que eu recebo muito, né? Eu vou ter que tirar minha família inteira. Eu recebo muito essa pergunta. Como eu faço para tirar alguém do esquerdismo, né? Como que uma pessoa sai do esquerdismo? Como que eu posso ser exorcista? Como que eu posso tirar as pessoas? E essa comparação com o filme Exorcista, para quem achou totalmente aleatória, ela tá longe de ser, porque o filme Exorcista, inclusive, foi feito num contexto em que as pessoas entravam nessa contracultura e aí se perdiam em seitas, iam parar em todo tipo de loucura da época hippie, fazendas da libertação sexual, drogas e orgias e etc. Aquelas comunas no interior da Califórnia. E aquilo começou a gerar um pânico na sociedade e daí que as pessoas falaram, nós precisamos voltar a discutir sobre possessão diabólica, e o filme Exorcista foi literalmente feito nesse contexto, né? E vocês sabem que quando nós falamos de ideologia, e muitas pessoas mandam isso pra mim e falam, como é que eu tiro a pessoa do esquerdismo, como é que faz isso, como é que conversa e tal. Eu acho que nesse ponto, muitas pessoas com as quais eu converso já largaram certa visão ideológica, isso já aconteceu várias vezes. Então quando eu olho isso, né, o que eu percebo? Um erro clássico das pessoas, um erro clássico é fundamentalmente tentar debater, e pior ainda, tentar debater nos termos colocados, já estabelecidos com a pessoa. Isso é zero eficaz, isso não é eficaz. E a gente vai explicar ao longo dessa live por que é assim. Um aviso breve de começo de live, a nossa agenda de eventos presenciais está ali em cima. Então, quem é das várias cidades aí do Brasil, eu vou rondar várias cidades. A próxima deve ser Curitiba. Então, entrem aí na agenda de eventos presenciais, botem a sua cidade, né? Que eu tô rondando, acabei de voltar de Vitória, foi ótimo, foi muito bem recebido em Vitória. Então, não percam a chance de se inscrever para os eventos presenciais. E também aproveitem para se inscrever no canal. Deem o like para ajudar a quebrar a barreira algorítmica aqui, para ajudar a amaciar o algoritmo do YouTube. Tem gente falando que foi no evento em Vitória. O evento em Vitória foi muito legal, foi muito bem recebido. Cidade incrível, Vitória. Precisa ser precisa ser descoberta, precisamos falar sobre Vitória. Então olha só, primeira coisa. O erro de quem não é de esquerda e que quer conversar com uma pessoa que é de esquerda, e vão ter pessoas de esquerda assistindo esse vídeo, e ótimo, sejam muito bem-vindos. Inclusive, olha, quem está assistindo pode mandar para os amigos de vocês e tal. Mas o erro da pessoa que não é de esquerda é que ela muitas vezes não compreende que a forma como você vira de direita e a forma como você vira de esquerda são diametralmente opostas. Você não vira de direita pelos mesmos motivos que você vira de esquerda. E você não vira de esquerda pelos mesmos motivos que você vira de direita porque o fenômeno sociológico do esquerdismo é radicalmente diferente do fenômeno sociológico do direitismo. Eles não são simétricos, né?
Então, em primeiro lugar, quando você fala de esquerda, em geral, a pessoa vai virar de esquerda consumindo aulas da escola, aulas da universidade, consumindo a grande mídia e fundamentalmente querendo se aceitar em algum tipo de grupo. Isso é como a grande maioria das pessoas que entraram na esquerda entraram. Então, por exemplo, o cara entra na faculdade, ele vira de esquerda. Clássico, a faculdade praticamente só faz isso, e quem não ouviu falar disso, ele vai chegar na escola, a professora vai falar para ele que uma série de coisas e ele vai comprar e ele vai seguir a professora. Meus amigos que viraram de esquerda, quando eu tava o chat tá ótimo, meus amigos quando eu tava na escola que viraram de esquerda porque a professora falou para eles virarem de esquerda. Quando eu entrei na faculdade, meus amigos que viraram de esquerda porque fundamentalmente o professor falou para eles virarem de esquerda. Ou o grupo da faculdade falou para eles virarem de esquerda, ou o cara queria sair com alguma menina que era esquerdista, daí ele virava de esquerda, e assim por diante. Então, na verdade, o cara que entra numa ideologia de esquerda, hoje em dia, usualmente é uma pessoa de autoconformismo social. Tem até gente que fica chocado, né, por exemplo, a estatística de que as mulheres jovens, né, tendem a votar mais na esquerda no mundo atual, né, comparado com os homens jovens. Os homens jovens, pelo menos nos Estados Unidos, migraram muito mais para a direita e as mulheres jovens migraram muito mais para a esquerda. Mas quando você analisa sociologicamente padrões de comportamento, tem um traço feminino que até isso é mais a mulher solteira, né, do que a mulher casada. A mulher casada tende para a direita, a mulher solteira mais para a esquerda. Mas assim, tem um traço muito característico que explica parte dessa questão, que é o conformismo social maior. Também é uma característica de mulheres jovens solteiras serem socialmente muito mais conformadas. Elas são, os americanos, quando eles fazem essas estatísticas, eles falam de agreeable, né? São pessoas extremamente agreeable, elas tendem a concordar com a maior parte das coisas que a pessoa fala, então elas não querem desagradar, não querem discordar, tal. Então o professor fala uma coisa, elas tendem mais a seguir o clima social do ambiente no qual elas estão. Se elas estão na universidade, a chance da pessoa querer discordar do ambiente, né, é muito menor. Então, olha só, quando uma pessoa virou de esquerda, quando você conversa com ela está usualmente, tirando quando ela é muito radical dentro da própria esquerda, né, ela quer a revolução, tal, de uma maneira muito louca. Que acontece também, mas é mais raro. Normalmente, quando ela fala, virei progressista, sou centro-esquerda, sou qualquer coisa, né? Muito engraçado como imediatamente ela vai se autoproclamar como centro-esquerda e, sei lá, qualquer coisa vai virar extrema-direita imediatamente, né? Então, tipo, o pai dela é de extrema-direita e ela é de centro-esquerda. O que o pai dela defende? Eu defendo que existem sexos biológicos, daí ele virou de extrema direita. E daí para ela vai falar assim, não, eu defendo que toda a propriedade privada seja engolida pelo Estado, então as pessoas sejam obrigadas a prestar continência perante o Kim Jong-un. Ela vai falar, eu sou de centro-esquerda. Então assim, para a pessoa que se considera de esquerda, ela está muito imbuída da ideia de que o que ela está defendendo é absolutamente normal. E que é muito estranho a ideia de uma pessoa não pensar como ela. Ela normalmente pensa assim. Então ela pensa assim, olha, todo mundo que eu conheço, sensato, é assim. Todas as pessoas são assim. Todas as pessoas acham que sexo biológico é uma construção social. Todas as pessoas acham que o Estado tem que resolver todos os problemas sociais. Todas as pessoas acham que, sei lá, que distribuir maconha é uma boa ideia. Ela tende a pensar assim. Então quando ela está falando todas as pessoas, o que ela quer dizer é o conjunto dos professores, o conjunto da grande mídia, os jornais que ela lê, e um certo círculo social específico. Então é isso que ela quer dizer quando ela fala todo mundo pensa assim. Ela não quer dizer, ela não acha que todo mundo pensa assim mesmo, mas ela tende a isso. E aí existe também, alguém falou da socialite, porque nas altas castas também a pessoa vai para os Estados Unidos e daí vai estudar o que em Harvard ou em Yale ou qualquer treco desse,
Ele vai ler o New York Times e vai ler outras coisas de elite esquerdista, e daí vai falar, sou de esquerda. Ele vai falar, no mundo, é pior ainda, porque ela vai virar pra você e falar, o mundo inteiro pensa assim, todas as pessoas do mundo civilizado pensam assim. Quando que, na verdade, se ela atravessasse uns 10 quilômetros de carro saindo daquela universidade, ninguém pensa assim. Só que ali dentro daquele planeta harvardiano, as pessoas são assim. E a mesma coisa na Universidade Federal. Harvard é a Universidade Federal com disparidades financeiras muito grandes pensam igual. Qualquer secretaria pública de interior, a Universidade Federal, Humanas e Harvard pensam fundamentalmente a mesma coisa, até porque quando você está falando de uma conformidade à ideologia progressista global, o consenso é absoluto. Não tem variação ideológica substancial, né? Tudo bem, tem um sabor, vai em Harvard é mais globalista, no departamento de sociologia da Federal do fim do mundo é mais marxista, mas assim, a variação em termos de política do dia a dia é muito pequena, entendeu? E aí quando você está conversando com essa pessoa, uma coisa muito importante, ela consome mídia de esquerda. E como ela consome mídia de esquerda, ela é extremamente acostumada com a ideia, com todos... Deixa eu ver como eu explico isso. A mídia de esquerda condiciona ela mentalmente a ter respostas prontas para certas coisas. Então, dependendo da frase ou da palavra, a resposta emocional ela é imediata. E isso é codado de maneira quase que programação imediata. Então, por exemplo, é muito engraçado. Você fala assim, olha, eu acho que eu defendo o Sacro Império Romano Germânico. A pessoa, tá bom, você é bolsonarista. É muito bom assim, né? Porque, tipo, a categoria mental, imediatamente ela entra na categoria mental que... Então você é bolsolavista, né? Até tem um fusionismo, né? Olavista, bolsolavista, e aí tem tipo uma... E ela está extremamente acostumada a debater assim, né? Então ela pensa, então você defende a ditadura militar, você é Bolsonaro e você é olavista, e você é... Então são palavras que até se você perguntar, tá bom, o que defende essa pessoa? Eu lembro, a primeira vez que eu vi essa programação mental, eu estava na escola, né? E era o governo George Bush. Um cara falou, o governo George Bush é a maior ameaça do mundo, é a coisa mais perigosa do mundo. Eu falei, eu até tinha vários problemas com o governo George Bush, mas eu lembro que eu falei pro meu colega, né, a gente tem aqui 12 anos, sei lá, eu falei pra ele, olha, você pode me falar o nome de 3 pessoas que estão no governo George Bush? Não vale George Bush. E aí ele não sabia, né, ele não sabia nem direito quem era o George Bush. E aí eu olhei para aquilo ali e falei, caramba, né, eu não tô debatendo com ele, eu tô debatendo com uma espécie de esquema mental pré-concebido. Ele não está pensando sobre o tema. Ele não parou e olhou e falou, sei lá, pegou a internet da casa dele ou pegou um negócio e falou, deixa eu ver quem é do governo, quem pelo menos faz parte do governo. Ele basicamente está respondendo o esquema mental. Isso é muito importante porque a pior coisa que você pode fazer para debater com uma pessoa que é de esquerda é entrar exatamente nesse frame. É a pior coisa. Então ela vai falar assim, isso que você fala parece até bolsonarismo. E aí se você fala, não, mas o Bolsonaro foi ótimo, né? O que vai acontecer imediatamente é que ela vai, se a cabeça dela, se o sensor aranha dela, né, tinha disparado, agora ele vai a 1000, muito rápido. E ela começa a ter, assim, ela começa a exaltar, assim, ela começa, meu Deus, é isso mesmo, ele é bolsonarista, mas o Bolsonaro, você não sabe, a rachadinha, aí vai começar uma lista de coisas, né? Que só Deus sabe qual é a sequência, mas vai vir uma sequência de 1 milhão de coisas. Mas então você defende que o Bolsonaro no dia 22 de abril e tal, quando ele fez tal coisa, então... É por isso que é uma péssima ideia você entrar exatamente nesse frame de análise, porque o que está acontecendo agora é que todos os esquemas pré-concebidos mentalmente vão ser puxados em fila, tipo um papel que você puxa e vai vir um pergaminho gigantesco, e a pessoa vai começar a reproduzir todos. E aí o seu ônus mental... para ela, agora você tem que justificar cada e qualquer ação do Bolsonaro que não era o seu ponto específico. Na verdade, às vezes você nem estava interessado em discutir isso. Você estava interessado em discutir uma outra coisa totalmente diferente. Então você acha que o Trump é uma pessoa incrível, só que o Trump em 1983 ele fez tal coisa. Assim, é o pior frame possível.
Guilherme, você é reacionário tradicionalista? Sim, os dois. Agora, quando você... Por isso que para mim é mais fácil ainda de fazer essas coisas, porque eu ligo muito menos para a política do dia, daí eu tô de tete, eu tô desconectado, então eu fico muito tranquilo de debater com as pessoas e tal, né? Eu lembro um dia que eu fui me chamaram para ir num evento, era um evento de gênero, né? Então eles queriam botar a ideologia de gênero nas escolas. Que tá uma live catolicismo versus protestantismo. Essa é pra desabar o canal, né? Essa é pra entrar com visão total. Aí me chamaram nesse evento, e aí eu, por temperamento, comecei a achar muito chato aquilo, porque tava lá os caras contra o gênero. Eu falei, putz, que coisa chata, por que eu vou ficar aqui falando contra o gênero? Aí eu atravessei e fui lá conversar com os caras que eram pró-gênero, né? E aí porque é muito mais divertido, né? E aí tinha um cara com a camisa do Corinthians, nada contra quem é corintiano, mas ele tava com a camisa do Corinthians e ele tava gritando muito louco, com uma pasta assim, uma folha assim, gênero já. E ele tava assim e tal. Aí eu falei, pô, deixa eu conversar com esse cara, né? O cara enfim, muito louco, né? E aí eu falei pra ele, olha, você tá defendendo gênero e tal. Você sabia que o grande capital financia o gênero? Aí ele deu um bug, assim, né? E aí quando ele deu um bug, ele começou a ouvir as outras coisas e falou, não sabia. Eu falei, como assim? Mas o George Soros financia o gênero e tal. Comecei a citar grandes pessoas do grande capital que financiam a ideologia de gênero. Aí ele olhou pra mim e ele falou assim, cara, que louco, né? Por que o grande capital está financiando isso aqui? Aí ele meio que deixou de lado deixou de lado o negócio tal, que ele tá o cartaz dele. Aí ele começou a ouvir. Aí chegou uma hora que eu falei para ele, não, lê isso aqui e tal. Eu já estava dando o livro de São Tomás de Aquino para ele ler, né? E aí por que funcionou e por que tem vezes que funciona? Quando você vai debater com uma pessoa que está nesse modo, debater, aliás, é uma péssima ideia, porque debater pressupõe uma igualdade de perspectivas, de pressupostos. Você não deveria debater. Debater não é uma boa ideia. Debater é uma ideia, aliás, inferior. O que você deveria fazer, fundamentalmente, como que uma pessoa larga a esquerda? Porque aí que é o ponto... uma pessoa vira de esquerda, como eu falei, para o conformismo social. E ela não quer largar a esquerda porque ela sente que ela vai ser estranha se ela largar a esquerda para aquele círculo social. Que ela vai ser uma exilada da sala dela de aula, que ela vai ser uma exilada da faculdade, que ela vai ser que ela não vai ser uma das pessoas normais que, sei lá, compartilham aquela coisa. A despeito de todas as pessoas normais que ela conheceu na vida dela, sei lá, serem meio que de direita, pessoas normais no sentido, sei lá, o cara que trabalha, pai de família ou qualquer coisa. Se você debater, a pessoa não vai debater segundo as regras do debate cortês de Oxford de 1800 e tal. Ela vai vai pegar tudo que você falar e vai usar contra e nada vai evoluir. A história do debater, de jogar xadrez com o pombo, que o pombo iria, com o perdão da palavra, cagar no tabuleiro e ir embora, é verdadeira. Agora, quando você, no entanto, como que ela larga a esquerda? Ela larga a esquerda quando a Matrix começa a dar glitch. Então tem um momento que a Matrix começa a dar um bug. Então você tem lá um pedaço da Matrix, está tudo verde, tem aquelas palavras caindo, né? E aí a Matrix começa a dar um bug. Do nada, eu tô segurando esse copo, aí esse copo vira um tigre, assim, você fala, caramba, o que tá acontecendo, entendeu? Esse copo vira um gato negro, né? O gato negro começa a andar, você fala, cara, tem alguma coisa dando bug. E aí quando a Matrix começa a dar bug, ele fica com o pé atrás. E daí, com o tempo, a Matrix dando problema, né? Ele começa a questionar se não é tudo falso. Como assim, Guilherme? Se não é tudo falso? O primeiro bug na Matrix que ele quebra mesmo, ele fica com o pé atrás, ele fica assim... Cara, será que isso aqui não é uma simulação, né? Será que não é tudo uma simulação? Aí o que acontece? Você não vai fazer o que ele descubra que é uma simulação por conta própria. Ele vai ter que descobrir que é uma simulação. E você na verdade, seu papel
é mostrar que tem rachaduras na Matrix. Vou dar um exemplo. Ao invés de virar pro cara e falar assim, eu odeio o Barack Obama, ele foi um péssimo presidente. Isso aí o cara vai começar uma... Aí fala, cara, sabe que louco? Um dia eu tava pesquisando sobre o Barack Obama e eu descobri que o mentor dele, o Saul Alinsky, dedicou o livro dele ao Lúcifer. Falou ao Lúcifer, o primeiro revolucionário que ganhou o seu próprio reino e que o Obama meio que era seguidor desse cara, louco, né? Aí o cara, que louco, né? E aí ele vira pra você e fala assim, veja, você não mudou ele, você não convenceu ele de nada, mas ele agora você jogou você mostrou que tem um pequeno glitch na Matrix, agora a Matrix já tá com uma pequena rachadura. Aí outro dia você chega pra ele e fala assim, nossa, é engraçado, né? Você sabe que o Dr. Fauci, né, que meio que era o responsável pela pandemia, segundo o governo americano, né, uma informação oficial do governo americano, ele financiava pesquisa de Covid antes da pandemia, no laboratório, na China, onde, pasme, né, começou a pandemia. E isso o governo americano falou. Louco, né? Olha como tem gente mentirosa, né? E aí o cara tem um bug de novo, né? Ou outra coisa que eu faço bastante, né? E isso é muito comum, tem gente falando agora cai, já vai cair mesmo, né? A gente tá entendendo longe. Eu chego pro cara e falo, nossa, engraçado, né? Você sabe que o líder, o criador da Unesco era o irmão do Aldous Huxley, né? O tal. E o irmão da Unesco, o cara, o Julian Huxley, que era o presidente da Sociedade Eugenista Britânica. Então, aí alguém pode falar assim, isso é teoria da conspiração. Aí olha só que maravilha agora, que é a segunda parte. Se ele chegar e perguntar pro professor da faculdade, da escola, o professor vai falar, não, isso é mentira. Só que aí existe hoje uma ferramenta chamada Google, né? E aí o que acontece com várias das pessoas? Se falar isso, eles me acusam de fake news, mas aí calma, que aí vem a parte interessante, porque você não é para você falar de maneira impositiva, é para você jogar e ir embora. Igual quando eu era pequeno, tinha esse jogo do Pokémon, né? E aí tinha um Safari. E aí no Safari, se eu jogava uma pedra no Pokémon, você jogava um doce. Se você jogava muito doce, você ficava mimado, você não capturava ele. Se você jogava muita pedra, ele foge, né? Então o segredo era você jogar uma pedra e depois ir na boa, entendeu? Se você ficar jogando várias pedras, o cara foge. Então o que você faz? Você joga a pedra e vai embora. Aí você muda de assunto, você não pode continuar no assunto. Aí o que acontece com vários deles? Ele vai chegar em casa e ele tem um negócio chamado Google. Às vezes você manda um link pra ele só um dia. Não é nada, tem que ser um link perdido. Não pode ser um negócio que você fica insistindo, nunca insista. Aí ele vai botar um dia no Google, ele vai digitar assim, Hunter Biden laptop. Aí os primeiros 8 links, né, que o Google triou, né? Alguém falou Pokémon Fire Red. Eu sou tão velho que eu sou da época do Pokémon só Red, entendeu? O meu não tinha cor, entendeu? Era só Red. E aí o cara digita ali, ele vai digitar assim, ó, tá. Aí ele bota Hunter Biden laptop. Aí ele digitou. Aí aparecem os primeiros 6 anúncios, né? Os primeiros 6 links. Vai aparecer falando assim, isso é uma teoria da conspiração, não existe o laptop do Hunter Biden, isso é tudo mentira. Só que o 7º, um fórum, alguém fala assim, caraca, o laptop do Hunter Biden tinha um negócio da Ucrânia. Aí ele olha assim, ele vai olhando os links, isso é teoria da conspiração, teoria da conspiração, aí do nada tem uma foto, né? Tem meio que uma foto, entendeu? Tem uma foto do Hunter Biden. E o Hunter Biden tá muito louco, assim, né? E aí o Hunter Biden tá muito louco, assim, ele fala, cara, que louco, né? Por que o Hunter Biden tá muito louco? E aí ele, sei lá, meio que às vezes ele descobre que tem muito dinheiro da Ucrânia e da família Biden na Ucrânia. E aí ele fala, caraca, tem dinheiro da família... Veja que ele não vai deixar de ser esquerdista por causa disso. Ele não deixa, não é assim. As coisas não são assim, né? A maioria nem no link clica. Não, muitos não vão clicar no link mesmo, mas olha só. IA e tudo mais, e aí ele vai fazer, mas é louco, né? Aí ele vai ver aquela foto, aí pronto, foi o primeiro ponto, foi o primeiro glitch. O objetivo é só o glitch, o cara deu um glitch, né? Aí você vai fazer de novo, entendeu? Aí vai voltar, aí você não vai debater nada. Inclusive, se ele falar com você, você dá um play. O cara vai chegar e falar assim, não,
eu acho que pode ter alguma coisa com relação ao crânio. Ele, nossa, sério, com relação ao crânio? Que coisa, eu tinha falado sobre o laptop, mas o que você viu aí? Não, eu vi que o laptop do Hunter Biden tinha um negócio. Aí você fala, nossa, curioso. Aí eu não continuo, eu vou embora. Aí outro dia eu chego pra pessoa e eu falo assim, olha, eu chego pra pessoa e falo assim, cara, você já ouviu falar desse negócio aqui? Ó, aí eu mando um link, né? Link, assim, família Rockefeller envolvida, família Rothschild envolvida e tal, não sei o quê. Aí o cara lê, ele entra, né? Aí ele fala muito louco, aí ele fala, caramba, vocês é uma teoria de conspiração muito louca e tal. Mas às vezes você dá um livro melhor ainda, imagina. Cara, eu tava lendo esse livro, Wall Street and the Bolshevik Revolution, falava que a Wall Street estava financiando um grande capital. Que louco. Aí qual é o problema? Ele chega um momento que ele começa a entender, e isso acontece depois de várias sessões, porque é uma coisa que você tem que entender sobre exorcismo. Exorcismo de verdade, não estou falando do exorcismo só do filme. Exorcismo, em geral, quem conhece exorcismo? Em geral, exorcismo é uma sessão ou são várias, né? O pessoal que é dado à literatura exorcista, quem pode me confirmar no chat aí? O exorcismo como funciona? É uma sessão ou são várias? São várias, o negócio é gradual, não existe exorcismo, 3 sessões, algumas pessoas falam várias. Não existe, o exorcismo é muito raro, claro, dependendo do caso, tem exorcismos incríveis que é uma sessão, várias, muitas não acaba. E é assim que funciona, às vezes dura anos, olha só. São anos, às vezes, para exorcizar alguém. E a pessoa precisa mudar de vida e tudo mais. Então, como são anos, veja o que acontece. O padre Eduardo Tilário fala que são 4 sessões. Então, olha só. Quando o fake é uma, né? Muitas vezes. Às vezes até botaram uma imagem do exorcista, né? Então a pessoa tá lá. E às vezes quando você começa... Aqui, botaram a imagem da menina possuída aqui. E às vezes quando você tá numa sessão, então o que acontece? A pessoa, numa primeira sessão, ela gira o pescoço, né? Ela começa a se debater muito. É normal, as pessoas às vezes fazem isso. Eu entendo. Eu não acho que você deveria entrar na pilha. Porque o que o demônio faz quando você está no exorcismo? Veja, o demônio te coloca na pilha. Ele vai começar a te falar coisas para te atacar, vai começar a jogar um negócio. Ele vai começar a enlouquecer, entendeu? E depois de um tempo, quando ele vê que o negócio é real, você está rezando em latim, que a água benta está voando na cara, ele começa a enlouquecer. Vamos supor que tem demônios atuando sobre aquela pessoa que está presa na ideologia. Aí mesmo eles vão se debater, né? Bom, num caso hipotético. Então o que acontece? Quando você começa a conversar com essa pessoa, ela vai girar o pescoço, ela vai pular, ela vai subir em cima do negócio, porque o demônio está entendendo agora que você está atuando da maneira mais clara, né? que tem perigo. E às vezes é o fato da pessoa estar reagindo muito, quer dizer que está no caminho certo. Mas o Padre Exorcista, e essa é a beleza do filme Exorcista. Quando você assiste o filme Exorcista, como que é a postura, quem viu o filme Exorcista, como que é a postura do Padre Exorcista no filme Exorcista, do velhão. O padre mais novo, aliás, ele é meio hesitante. O padre mais novo, ele tá meio tenso, ele tá muito preocupado com todas as coisas. E aí chega o padre velho, né? E o padre velho já tá... o padre velho, ele já tá aqui naquela vibe, né? A estética é outra, a mala dele já é outra. Ele basicamente, o padre velho, ele já é fundamentalmente... não discuta com o demônio, ele é o pai da mentira. O padre velho, ele basicamente já está tremendamente sereno. Ele não vai se deixar afetar emocionalmente pelo caso, que é o que eu recomendo tremendamente que vocês façam com as pessoas, não sejam afetados emocionalmente pelo caso. E aí tem outro ponto que as pessoas erram. Elas acham que para tirar uma pessoa do esquerdismo, o caminho seria só coisas ruins, só bater no esquerdismo.
Eu não acho que você deveria nem bater no esquerdismo, eu acho que você deveria mostrar as contradições internas da própria Matrix para a pessoa perceber que a Matrix não tem credibilidade e que ela está presa numa simulação e daí ela começar a despertar por conta própria no dia que ela começar a averiguar uma informação específica sobre algumas das coisas das quais mentiram para ela e daí ela cai a ficha que tudo que ela está vendo é mentira e aí quando ela entra na toca do coelho, o exorcismo dela mesma começa. Mas parte do trabalho aqui, então, é passar coisas boas para ela, porque se ela não sabe coisas boas, livros bons e boas referências, ela também não tem forma de sair. Então, muito do trabalho não é só mostrar a contradição, é que passar a referência boa para a pessoa ter uma tábua de salvação. Quando o padre exorcista vai atuar, inclusive, ele joga água benta, ele faz as orações, ele está trazendo, na verdade, a doutrina e a cura da pessoa passa por ela ter uma vida de confissão, de eucaristia, de tantas coisas. Na verdade, quando você está tirando uma pessoa de um erro, ela precisa ter um caminho do acerto. Porque só perceber a contradição do erro, embora incrível, já é pouca coisa. Por isso que se a pessoa estudar qualquer coisa fora do controle mental do qual ela está, ela se liberta. Exemplo, se ela souber economia fora da narrativa, ela larga o negócio. Se ela souber história fora da narrativa, ela larga o negócio. Se ela souber arte fora da narrativa, ela larga o negócio. Se ela souber qualquer coisa, de qualquer conhecimento fora da narrativa, ela vai largar aquilo, porque o que acontece é que ela simplesmente não aguenta mais. Tipo, não tem como você... basicamente, né, não tem como você... não tem como você conhecer história por livros que não são doutrinação e continuar dentro da ideologia. Não tem como você ler Platão e terminar Platão e falar, nossa, Platão é só um comunista. Aconteceu comigo. Eu li Platão e eu estava esperando encontrar um autor comunista. E aí eu terminei de ler Platão e eu falei, caramba, a alma existe. E existe uma verdade. Eu comecei a ler livros sobre o cristianismo primitivo. E eu esperava encontrar um monte de besteiras, e daí eu falei, caramba, todo mundo aqui tem a mesma fé da minha avó. E, na verdade, tem uma coerência absurda aqui dentro. Eu fui ler a primeira vez Santo Agostinho e eu esperava encontrar um negócio completamente superficial, uma coisa para enganar as pessoas e manipular as pessoas. E aí, quando eu terminei de ler Confissões, eu falei, esse cara é um gênio completo, eu que tenho que mudar minha vida. Quando a pessoa, você só dá para ela o livro e ela lê, e ela aprende de verdade, ela basicamente, né, ela não tem como voltar atrás, porque ela viu. Então, como que você exorciza uma pessoa? Você faz ela ver. Ela basicamente, ela precisa, né, ver algo. Ela precisa ver algo que ela não viu. Só Jesus tem o poder de livrar a pessoa do cativeiro demoníaco. Com certeza. Não tem outra forma, entendeu? E aí é engraçado porque quando o cara, ele basicamente lê alguma coisa dessas, né? Ele espera uma coisa. Porque, entendam, todo mundo falou pra ele que era assim. Vamos supor que uma pessoa leia um livro, né? É por isso que a Matrix, ela é onipresente, mas um buraco você pula fora dela. Então, vamos supor que o cara leia, por exemplo, sei lá, A Conjuração Anticristã, que fala sobre a Revolução Francesa. Ou que ele leia A Inquisição Tribunal de Misericórdia. Se cair a ficha da pessoa como vai, porque tem documentos lá, ou o outro que eu falei, Wall Street and the Bolshevik Revolution, ele lê um livro que fala que Wall Street financiava o comunismo. Ou ele lê um livro que fala que mentiram para ele sobre a Inquisição. Ou ele lê um livro que fala que mentiram para ele sobre a Revolução Francesa. O choque de descobrir que tudo que ele ouviu sobre a Revolução Francesa era mentira é tão grande. E ele vai ver os documentos. E aí que o poder, aí é o ponto de quem debate. Isso vale para o padre exorcista. Isso vale para vários. O padre Gabriel Amoff fala que o exorcismo é infinitamente mais eficaz em latim. E quando a doutrina não é verdadeira, o exorcismo não funciona. Por quê? E esse é um problema do direitista que está querendo tirar um cara do esquerdismo.
Se o que você está falando não é extremamente bem pesquisado, se você não é extremamente bem informado e se você não está lastreado na verdade, você basicamente vai falhar. Esse é outro problema. Porque é necessário que quando o cara for pesquisar o que você está falando, ele encontre o resultado verdadeiro. É necessário que seja assim. E é interessante porque quando é possível essas referências de livros, essas referências de livros são incríveis. Inclusive quando o cara lê um negócio desse, ele fala, cara, mentira sobre a Inquisição. Pensa o choque mental que é para uma pessoa entender que a Inquisição, mentira sobre a Inquisição. Às vezes, sabe como acontece com ela? Eu já vi isso. Ela pega o livro, aí ela fecha com raiva do livro. Ela abre ali e ela fica com raiva. Ela fala, não, esse livro é um absurdo. Como ele ousa colocar um documento falando um documento da época. Aí a pessoa corre pro livro dela da faculdade. E daí tem uma coisa esquisita. O livro dela da faculdade não tem nenhum documento sobre o período, não fala nada. O livro dela da faculdade, na verdade, fala umas coisas genéricas. Você não sabe nem o que ele está dizendo. Aí você fala... Aí ele volta pro outro livro. O livro Red Pill, né? Aí o cara fala assim... Meio que aqui tá o documento. Aí ele volta pro livro da faculdade, nenhum documento. Aí ele volta pro livro Red Pill e tem um documento. É tipo Ilha do Epstein, né? Ilha do Epstein não existe, Ilha do Epstein não existe, Ilha do Epstein não existe. Agora tem uns malucos andando de jet ski e entrando na Ilha do Epstein e tirando foto. Tipo assim, um negócio que não dá... É surreal, assim, pro cara ter como falar um treco desse. Já não existe a Ilha do Epstein, teoria da conspiração da extrema-direita. Aí tem um maluco de jet ski, um vídeo falando, galera, estamos aqui, tem um templo muito bizarro aqui atrás, Ilha do Epstein, o negócio tá rolando e tal. Então, assim, quando você basicamente compreende, né, que quando o cara entende, né, que quando essa primeira barreira é rompida, né, e você tem a profundidade de saber que você está lastreado na verdade, quando você entende isso, quando o cara entende isso, ele está se libertando da escravidão mental na qual ele se insere. E aí, com o tempo, o problema é o cara aceitar ler o livro. Então, mas é isso que eu estou te falando. É gradual, são várias sessões. Primeiro ele tem que romper um negócio, ele vai ver um vídeo, depois ele vai romper um outro negócio. Depois ele não sei o que tal, e aí ele vai saindo, e aí chega uma hora que ele lê o livro, entendeu? Ele lê o livro por conta própria, aliás. Tem um cara que fecha o livro nervoso, já te falei, só que daí o que acontece? Ele volta pro outro e tal. Existem pessoas que você não vai curar? Claro que não, porque o que acontece, claro que tem pessoas que você não vai curar, porque tem pessoas que, cara, não importa o que você faça, pode fazer a melhor estratégia do mundo, a melhor retórica, o melhor argumento, melhor negócio, não sei o que tal. Só que basicamente a pessoa não está aberta para a verdade em nenhum nível. Agora, uma coisa interessante: as pessoas sentem quando você está contra elas. As pessoas sentem isso. E se elas sentirem que você está indo contra elas, elas vão se fechar para o que você está falando. Se você é amigo delas, é infinitamente mais fácil. Elas sentem agressividade longe, tá? Eu já errei muito nisso, porque eu queria debater. Quando eu comecei esse negócio, eu queria debater. Eu falei, vou refutar as pessoas aqui, vou debater. Eu ficava um tempão debatendo. Aí eu vejo os caras com quem eu debatia e hoje eu olho e falo, meu Deus, por que eu perdi meu tempo debatendo com essa pessoa? Não existe debate, cara. Existe educação. Aliás, em muitos casos existe só exorcismo aí. Não tem debate. O que existe é que você joga uma água benta e o demônio sai. A ideia de debater com aquilo é muito louca, porque, olha só, vou dar um exemplo. Assim, eu não ficaria debatendo com uma pessoa quando ela fala pra mim, alguém falando, precisamos induzir pessoas a amadurecer. Eu não ficaria debatendo com uma pessoa, eu vou voltar ao sistema da maturidade porque isso é muito bom. Não discuta com o demônio, ele é o pai da mentira. Eu debatia, cara, e eu percebi que não funcionava. E aí eu cheguei no negócio que eu falei, e se eu parar de debater e eu começar a dar livros, eu começar a falar coisas, eu começar a me formar, e ao me formar, eu começar a passar parte dessa informação para as pessoas de maneira despretensiosa.
Aí vamos para outra coisa que também funciona. Então, Guilherme, beleza, eu gostei, quebrar Matrix, joga um livro, joga uma referência e tal. Tem outra coisa que funciona, dependendo do caso eu uso, que é você não falar, na linha de não debater, é você não fazer nada desse tipo. É outra coisa. Você vai fazer a pessoa, na verdade, malhar, ou lutar jiu-jitsu, ou fazer uma dieta. Você vai atuar por um outro lado que não tem nada a ver. Porque, vamos falar a verdade, é muito difícil estar em forma, lutar jiu-jitsu e ser esquerdista. É muito difícil ter uma família e ser esquerdista, é muito difícil trabalhar e ter que bater uma meta numa empresa e ser esquerdista. É difícil. Não é que não tem, mas é difícil. Se a pessoa começa a trabalhar mesmo, ela vai se afastando da esquerda. Se ela tem que cuidar de uma família mesmo, ela vai se afastando da esquerda. E se ela está em forma, ela vai se afastando da esquerda. Mas não é assim e tal. Meio que entendeu? Meio que todo mundo sabe que meio que todo mundo já vê. Estatisticamente né? Vamos falar a real. Estatisticamente é assim. Quando a pessoa casa, ela tem menos propensão a ser de esquerda. Quando ela tem filho, ela tem menos propensão a ser de esquerda. Quando ela trabalha, ela tem menos propensão a ser de esquerda. Quando ela deixa de usar droga, ela tem menos propensão a ser de esquerda. Pessoas que fazem exercício físico têm menos propensão a ser de esquerda. A estatística está lá, tanto que tem matéria de jornal falando que academias são de extrema direita. Aliás, se a testosterona... Isso tem um estudo. Aliás, podem procurar esse estudo. Tem um estudo falando que se a testosterona da pessoa aumenta, ela tende a ser menos de esquerda. Inclusive, fizeram um teste. O teste desse estudo é surreal. Eles injetaram testosterona nas pessoas, que eu não recomendo, sejam naturais. Mas o cara injetou testosterona na pessoa e aí fizeram um interrogatório político. E o cara, olha que surreal. Bem-vindos à realidade, cara. Olha só isso. Eles injetaram testosterona no cara, na verdade, numa série de pessoas. E fizeram as perguntas. Aí, quando fizeram as perguntas, falaram assim, o cara respondeu. E ele estava mais de direita, depois da testo ter aumentada. Isso não é uma piada, tem um estudo sobre isso. Então, literalmente, só injetar testo numa pessoa aumenta a propensão dela a ser de direita. Mas assim, atuar pela realidade funciona super. Em pessoas que eu não tenho nenhuma abertura, eu só fico fomentando elas a levantarem peso. Funciona. Tremendamente. Funciona demais. Meu Deus do céu, Senhor dos Anéis leva ao extremismo. É incrível. Você sabe que isso é ótimo. Você começa a debater com o cara, você fala que é impossível. Você tenta passar o livro, é impossível. Você tenta fazer a sessão de exorcismo, é impossível. Você fala, cara, vamos levantar peso. A gravidade é de extrema direita. A gravidade é super de extrema direita, porque a realidade é de extrema direita. Imagina, toda vez que você tem que enfrentar a opressora gravidade, ela te bota pra baixo, entendeu? É claro. Então, quando essa é outra linha, tá? Eu já corei algumas pessoas só fazendo isso, só, literalmente falando pro cara fazer Gil. E aí o cara começou a fazer Gil e daí não tem o woke. Não tem como você ser woke se um cara tá te estrangulando, não tem como, não tem espaço. Beleza, isso aí é um negócio. Então todas essas coisas são reais, ajudam a tirar a pessoa da ideologia, isso é maravilhoso, isso tudo funciona super. Tem que lavar uma louça, já deixa menos de esquerda e assim vai. Agora, quem entende a realidade do trabalhador é de esquerda. Imagina, o oposto. Todo mundo que entende a realidade do trabalhador é de direita. Aliás, o trabalhador é de extrema direita, todo mundo sabe. Se você andar na rua, conversa com qualquer motorista de ônibus, ele é de extrema direita. Todos os motoristas de ônibus, todos os taxistas e todos os pedreiros são de extrema direita. Independente de quem eles votem, você conversa com eles, eles vão falar pra você, tem que... Então, não vou entrar. Eu vou reproduzir as opiniões políticas, mas elas são pró-lei e ordem, são pró-trabalho, são pró-família, são pró-cristianismo, 100% das vezes, né? Sempre conto essa história, já contei recentemente, do africano, que a gente foi visitar ele com minhas colegas de faculdade, o africano virou para nós e falou, cara, eu sou cristão, não tem nada de opressão. Minhas colegas da PUC em pânico, né? E tal. Então, assim, o fato é, a realidade ajuda tremendamente. É um caso, é um caminho, funciona super. Outra coisa que funciona é quando a pessoa não tem nenhuma abertura, você conta da sua própria vida. E quando você conta da sua própria vida, você dá um testemunho pessoal, a pessoa não tem muita objeção em relação a isso. Aqui, ó. Eu sou taxista e sou de extrema direita, tipo Bukele. Clássico. Eu sei que os taxistas são de extrema direita porque eu entro nos táxis e Ubers da vida e o cara fala,
Doutor Guilherme, não sei o que, aí ele já começa, aí ele começa a disparar do buquê. Eu conversei com um motorista de Uber em Dallas, né? E aí o motorista de Uber chegou pra mim e ele era latino, né? E aí eu perguntei qual a sua opinião política, ele falou, eu sou Trump. A mim me gusta Trump. Aí eu falei, pô, você não é imigrante? Ele falou, não, todos os imigrantes são Trump, todos são Trump. Aí falou todo mundo, aí ele falou pra mim assim, construção civil é Trump, motorista é Trump, aqui só quem não é Trump, aí ele citou uma outra coisa que eu não vou reproduzir aqui, mas ele falou que quem não é Trump era um pessoal estranho e tal, na perspectiva dele. Mas é engraçado isso, porque se você vai para uma universidade, você perde essa noção completamente. Você começa a achar que todas as pessoas do mundo são de esquerda. Se você começa a ouvir o RH da sua empresa, você começa a achar que todas as pessoas que estão vivas são de esquerda. Então existem pessoas que, genuinamente, o cara saiu da escola, aí ele foi para a universidade. Aí ele saiu da escola de elite, escola internacional. Aí ele foi para a universidade pública ou privada, não faz diferença. Daí ele entrou numa empresa com RH e ele está convencido, tendo passado por essa experiência, que literalmente as únicas pessoas que meio que são de esquerda são meio que professores tipo de história e jornalistas e gestores de RH. E daí ele passou por esse trio de pessoas que são muito poucas assim para a sociedade, e daí ele fala, caramba, todo mundo do mundo é progressista, né? E esse efeito bolha, né, que na verdade está mais presente aí do que em qualquer outro lugar, né? Quando ele passa por tudo isso, é difícil para a pessoa entender a ideia da classe trabalhadora como a ideia da pessoa entender que Python é de extrema direita, claro, programação é de extrema direita, peso é de extrema direita, acordar cedo é de extrema direita e pagar boleto é de extrema direita, todo mundo sabe. Se você duvida disso, oferece isso para qualquer pessoa. Tomar banho, né? Vocês imaginam que se a gente fizesse todo mundo tomar banho, meio que o padrão eleitoral mudaria muito. Sabe que imagina se todo mundo fosse obrigado a tomar banho para votar, né? Mas olha imagina como mudaria tudo, né? A gente perderia várias pessoas, né? A minha bolha é assim, né? Sou UX designer, design de direita, porque sabe o que acontece? Trabalhar de direita, porque o que a gente está falando como direita e esquerda, no fundo, são códigos de ordem e desordem. Basicamente o que a gente está falando aqui são códigos de ordem e desordem, é só isso. Fundamentalmente essa. Vai ser um cara muito bom. Que é isso, cara, disseminando ódio. É muito bom, assim, ó. É o efeito do... Já ele começa. É o ódio. O ódio está aqui, turma. O ódio. Como ele não entende a beleza do Kim Jong-un e tantos líderes tão bons. E a beleza da Revolução Cubana. E Stalin. E Dr. Fauci. E Barack Obama mentorado pelo Saul Alinsky, para um homem que dedicou o livro ao Lúcifer. E o Hunter Biden com esse laptop que ele está inventando e que não sei o que. Como pode tanto ódio? Guilherme, é muito ódio num lugar só. Evidentemente, claro, sei lá, meio que o Kim Jong-un e o Hunter Biden e meio que o Stalin seria tipo o amor, né? E daí tipo o ódio é quem é contra, né? É meio louco, assim. É uma perspectiva, vamos segurando. Assiste mais 2 lives. Na terceira já vai funcionando, entendeu? Vai assistindo várias. Vocês podem usar esse canal também, manda para as pessoas, funciona super bem, as pessoas entram aqui. Eu recebo literalmente todos os dias, né? Gente que entra todos os dias, igual o nosso amigo que falou, meu Deus do céu, ele está disseminando ódio. E aí vem o primeiro dia, e daí odeia e fala, meu Deus, esse cara é louco. Aí vem o segundo dia e fala, meu Deus, esse cara é louco. Aí vem o terceiro dia e fala, como o cara começa a rir, que legal, ele fala sobre o Senhor dos Anéis. Aí no quarto dia o cara fala, nossa, tô lendo esse livro que legal esse livro do Santo Agostinho. No sexto dia o cara tá Roma, gritando assim, Roma, viva Roma, eterna. Mas assim, acontece. O ponto é que quando quando acontece isso, né? Então, claro que eu realmente não entrei na cultura do amor, compartilhada por todas essas grandes pessoas, né, citadas como Stalin, Kim Jong-un e tal. Mas assim, pulando essa cultura do amor, tudo muito amor para todo lado, né? O Zuckerberg tá no jiu-jitsu, tá começando a mexer ele, né? O exercício é progressivo, é progressivo, né? E eu vou até aprender Python agora, vai ser ótimo para você aprender Python, né?
Sabe que o ódio do bem pode? Claro, claro. É que esse é o problema, né? A pessoa que é de esquerda, ela genuinamente não entende o que ela está promovendo como ódio e ela tem tantos códigos emocionais que ela pensa assim, como pode alguém professar o ódio? Porque como é que ela pensa? Não, a minha ideologia é acolher todas as pessoas. Quem é contra essa ideologia quer dizer que não acolhe todas as pessoas. Esse é o frame mental, né? Então a minha ideologia é ajudar os pobres. Quem é contra isso quer matar os pobres. A minha ideologia é ajudar, sei lá, minorias. Então quem é contra isso quer acabar com as minorias. Só que tem um problema que é o seguinte, a pobre ou minoria, se a pessoa começar a malhar e melhorar a vida espiritual dela e ter uma família e começar a trabalhar, vai ser melhor para a pessoa. Não me importa para efeitos de mudança se a pessoa veio de um lugar pobre, a origem étnica dela, ou o sexo dela, ou qual é o continente onde ela está. Se ela começar a fazer exercício, se ela começar a melhorar a dieta dela, se ela começar a trabalhar e ela tiver uma visão sobrenatural e ela começar a estudar e ler grandes livros, muitas dessas coisas literalmente custam só um acesso da internet. Para a pessoa fazer calistenia e fazer a maior parte das coisas custa o acesso à internet. Essa pessoa vai ter uma melhora sensível na vida dela. Isso é universalmente colocado, vai acontecer. Então o problema quando você fala que eu estou tentando defender uma minoria ou eu estou tentando defender uma pessoa que é pobre, é que essa pessoa pode estar genuinamente sendo tremendamente prejudicada por você, sem perceber. Isso acontece demais, tá? Em parte porque o cara que está defendendo isso não faz a menor ideia do que ele está falando em termos de efeito prático das ideias. Ele nunca viu isso. Eu nunca tive a experiência de falar, faça isso e ver o efeito que dá, e falar o oposto e falar, ver o efeito que dá. Ele não está entendendo no mundo real como é assim. Tem um motivo do porquê pai e mãe e empresários tendem para a direita, e esse motivo é só o fato deles terem que educar os filhos e terem que cuidar dos funcionários. E deles vão testando coisas. O empresário que é de esquerda, só para vocês entenderem, em geral, é o cara que não tem accountability. Quanto mais accountability o cara tem, mais ele vai tender para a direita. Isso é um padrão muito grande. Mesmo que ele não tenha formação, ele vai tendendo naturalmente. E quando ele tem que governar o time, ele vai ver que se ele fomentar virtudes, o time melhora, e se ele fomentar vício, o time piora. E se não tiver autoridade, o time piora. A mesma coisa é o pai e mãe. Se eles mimarem os filhos vão piorar, e se eles começarem a passar bons valores para os filhos vão melhorar. O teste da realidade é incrível, né? Entenda que muitas pessoas, só de você confortar elas pelo zelo que você tem, de que você, na verdade, da maneira correta, vai ser muito melhor para ela, para as pessoas que ela pretensamente está querendo proteger. Embora eu não acho que muitas vezes é sobre isso, de verdade, tá? Mas muitas pessoas, só de você mostrar para elas que as pessoas que ela pretensamente querem, que ela quer proteger, vão melhorar com o projeto de visão de mundo que você tem, que é propositivo, isso melhora muito. Esse é o problema endêmico da direita, tá? A direita, sei lá, liberal, conservadora, moderna, que é dissociada da religião, da autoridade, da tradição, né, que não discute essas coisas mais tradicionalistas, ela tem muita dificuldade com as pessoas porque ela não tem uma visão propositiva, né? Como não tem uma visão propositiva, ela fica reagindo em cima do que a esquerda fala. Ela não está propondo nada, ela não está falando, faça isso, diga isso, haja desse modo. O que ela está fazendo é que ela está reagindo. Isso é uma falta, é uma lacuna espiritual. Quando você entende e fala, não, o que a sociedade precisa é uma arquitetura bela a esse modo, o que a sociedade precisa é de grandes obras como essas, as pessoas precisam ler a República de Platão, o que a sociedade precisa é parar com a inflação, o que a sociedade precisa, e daí começar a fomentar, sei lá, empreendedorismo, o que a sociedade precisa é basicamente de voltar à confissão, a valores mais sólidos. Quando você propõe isso é o que cura as pessoas mais que qualquer outra coisa. O que tira uma pessoa do esquerdismo de fato, viver uma vida plena. Por isso que o processo de exorcismo, ele só conclui com a conversão. Tem um chat aqui, mas eu não consegui visualizar. Deixa eu clicar aqui e eu vejo. Não seria melhor focar em quem aceita a verdade de fato? Qual o limite para se forçar algo?
Não seria esse o destino da humanidade, poder ter que perder na lei dos homens? Barrabás venceu aqui, não seria essa a nossa aprovação? Calma, deixa eu ver se eu entendi aqui. Não seria melhor focar em quem aceita a verdade de fato? Bom, muitas vezes é melhor focar em já formar quem já está querendo ser formado, sim. Qual o limite para se forçar algo? Eu não acho que deveria se forçar muito, não. Mas é que essa live é destinada a pessoas que têm pessoas que querem ajudar na sua vida próxima e estão procurando uma forma. Não seria esse destino da humanidade poder ter que perder na lei dos homens? Eu não entendi essa frase. Barrabás venceu aqui. Sim, Barrabás venceu aqui, mas não é para você falar, então beleza, então Barrabás vence, eu não vou lutar. A Barrabás venceu, mas sei lá, Cristo vence, né? E meio que Carlos Magno não é a vitória de Barrabás. Barrabás é um revolucionário, que é uma comparação interessante, porque Barrabás é um revolucionário, né? Alguém falou, não acredito em conversão de esquerdopata. É que isso simplesmente é falso, porque tem várias pessoas que se convertem. Não é só uma questão de eu não acredito, é que acontece toda hora. E tem um detalhe que converter as pessoas é muito melhor do que só brigar contra, só uma coisa. Se um pobre progride na vida e chega à classe média, será automaticamente odiado pela esquerda. Cara, até se ele não progride, só dele começar muitas vezes a trabalhar, ele já é odiado. Mas assim, só de, sei lá, fazer coisas boas já é odiado muitas vezes. Não acho que a esquerda, infelizmente, a ideia de que ela ama o pobre não é verdadeira. Mas assim, quando você pensa numa pessoa... classe média é um termo muito curioso, né? Porque classe média literalmente pode significar muitas coisas, né? Mas acordar 4 da manhã, rezar o texto fregios e tal. Mas uma coisa que, voltando pro tópico como estava antes, existem pessoas que se convertem, e converter as pessoas é ótimo. Pensa um tabuleiro de xadrez. Se você só joga peças contra peças, você está em pé de igualdade. Se você pudesse mudar a cor do tabuleiro oposto, o jogo estaria infinitamente para o seu lado. Inclusive a peça convertida seria muito mais útil para o seu jogo, seria infinitamente mais útil do que a sua peça, porque ela está no meio da linha adversária. Ela vai desestabilizar o jogo adversário muito mais do que a sua. Aliás, grande parte das pessoas que de fato mudaram o cenário cultural são pessoas que se converteram, que mudaram de posição. Fundamentalmente, quando a pessoa muda, ela ajuda demais as outras. Agora, eu acho que você tem que tentar converter os mais normais. É que essa live com certeza envolve pessoas de família, pessoas que você quer ajudar. Mas você tem que converter quem é mais normal e dar prioridade para quem é mais normal. Não para quem é mais louco. Tem uma gama, né? Pensa que tem uma esteira. Você começa por quem é mais normal. Mas ser chato atrapalha, tá? Uma outra coisa que eu acho importante, que eu acho que muita gente não vai entender aqui. Ser direita funciona muito mais quando você não é chato. Alguém vai falar, não, mas é chato o que você está falando, porque você está falando que carnaval é ruim. Mas é que chato ou não, na verdade é o jeito que você fala. E na verdade tem tudo a ver com o quanto você só fala. Essa frase, carnaval é ruim, dependendo do quanto você tanca, ela é da hora ou ela é insuportável. Realmente é o jeito que você fala. Eu já cansei de falar coisas que dependendo em outros tons, seriam descartadas, e que eu falo pra pessoa e ela ri e fala, cara, não faz sentido. O que você acha disso? O cara, você fala um negócio e ele fica assim, né? Claro que outra coisa que é importante nesse tópico é quebrar o frame. Toda vez que você quebra o frame, isso te ajuda. Exemplo. Então você é a favor da nova lei do Paulo Guedes, do não sei o quê. Aí eu falo assim, cara, eu sou a favor do Sacro Império Romano Germânico. Sou a favor de Carlos Magno. O cara olha pra você e ele não entendeu nada do que você falou. E isso funciona super. Gera uma dissonância cognitiva no cara, é ótimo. Você fala pra ele, você fala assim, não, cara, você defende o Bolsonaro, eu não defendo nada à esquerda do Carlos Magno. O que você defende, então? Eu defendo o feudalismo. Tipo, o feudalismo é Idade Média? Não, eu defendo o feudalismo futurista. Até ele processar o que você falou é maravilhoso, né? Tipo Interstellar, eu defendo aquilo.
E aí quando ele ouve isso, ele fala, cara, que da hora. Acontece direto. Eu já cansei de fazer isso. Você defende o capitalismo ou o socialismo? Eu falo, eu defendo o feudalismo. Aí ele fica bravo, ele fala, mas cadê as coroas? Eu falo, não, eu defendo o feudalismo futurista lá Interstellar. Cara, ele trava, assim, ele entra a mente dele, se aluga um triplex na mente dele, entendeu? Ele começa a ter, assim, um espasmo, é muito bom. Eu fiz isso, teve uma jornalista, acho que foi em Cambridge, que ela veio falar comigo. Eu converso com jornalistas de esquerda na gringa, né? Eles vão lá falar comigo. Aí eu conversei, teve duas ótimas, né? Então uma foi em Cambridge e outra foi agora em Londres, mas essa era uma americana. E aí a inglesa veio falar comigo e ela falou assim, mas você defende o quê, né? Eu falei, olha, eu defendo... Imagina se se o Henry Ford fosse bolado e rezasse o terço. Eu defendo isso. Aí a jornalista de Cambridge ela parou assim, e ela... Foi muito engraçado, porque ela tava um pouco belicosa no primeiro segundo, e depois ela entrou num modo que ela falou, nossa, legal, né? Tipo, ela não conseguiu nem processar direito. E aí tava falando com essa americana também, aí a americana veio, né? Ela era o quê? The Guardian? Qual que era o negócio, né? Eu não lembro agora. Não era The Guardian, não. Era tipo um negócio... Vanity Fair, sei lá. New Yorker. Ela era do New Yorker. E aí ela falou assim, mas você defende monarquia. Aí eu falei, sim, eu defendo monarquia. Tipo o Steve Jobs era o monarca da Apple. Aí ela falou, Steve Jobs, eu sou fã dele. Aí ela entrou no assunto, assim, foi muito engraçado, né? Porque esse é quebra de frame, funciona demais. Por que quebra de frame é boa? Porque literalmente o frame que está sendo colocado é podre. Então, o frame é podre, então você não deveria, né? É muito bom, né? Porque pensa, eu defendo o feudalismo do Interstellar. Eu defendo o catolicismo. Sim, eu defendo o catolicismo traje jesuíta futurista. O cara, assim, ele precisa de muito tempo para processar e isso ajuda demais. E ajuda demais também, por outro lado, é fascinante, porque genuinamente... genuinamente, quando você quebra o frame, a pessoa é obrigada a estudar. E se ela é obrigada a estudar, ela vai começar a ser exorcizada. Eu defendo o Batman católico. Sabe uma coisa muito engraçada? Eu fiz muito isso no Vale do Silício, muito, funcionou direto. O cara do Vale do Silício chegava e falava assim... O cara do Vale do Silício chegava pra mim e falava assim, não sei o que o Vale do Silício fala, fala tipo Zorro, né, que é um aristocrata católico daqui. Aí o cara dava uma assim, muito louco, né, porque ninguém nunca parou pra pensar no Zorro como um aristocrata católico. E daí, sei lá, o corpo que cai, ou fazer referência às missões, né, e o cara de lá, ele fica muito impactado, né, com isso. É o mesmo efeito de viralizar os vídeos que falam tipo esses vídeos que viralizam do Wolverine, né, virando cristão. Tem esses vídeos na internet que é o mesmo efeito, né. Eu defendo o fim da desonestidade intelectual. Claro, né, claro. Então é interessante porque quando... Assim, o Batman é um aristocrata católico, o Demolidor é classe média católico. Sim, é absolutamente verdadeiro. E Duna é um filme monarquista. E todos os Zoomers foram assistir Duna e saíram de lá gritando viva o Lisanor Gaib, que é um aristocrata europeu, restaurando uma monarquia usando um arsenal atômico. E aí todo mundo saiu do cinema falando esse é o melhor filme de todos. Tem gente rindo que o Batman é católico, mas o Frank Miller coloca o Batman como católico, apesar dele também colocar o Batman como insano, mas que aí quem tá olhando. Assim, é muito louco, né? O Batman, inclusive, tem um trecho do Batman, o Cavaleiro das Trevas, esse é o quadrinho, né? Que é uma pira, né? E aí o Batman, ele...
os psicólogos vão na TV para falar que o Coringa é uma vítima da sociedade, que o Coringa é oprimido e tal, e daí eles matam todo mundo, né? E aí o Coringa mata os caras, né? Os jornalistas, assim, porque sei lá, né? Ele não é oprimido. Wolverine e o Noturno rezando. É efeito muito chocante, mas esse efeito meio pós-moderno, ele funciona porque, novamente, ele envolve uma quebra de paradigma na cabeça da pessoa, né? Você está quebrando um frame, né? Funciona demais você ser extremamente sério e voltar para coisas antigas, e funciona demais você basicamente, por outro lado, falar sobre coisas extremamente atuais e pop, isso aqui também funciona. Os heróis são de direita e os vilões são de esquerda, fato. Né? Talvez na história seja igual, entendeu? Na ficção, quem sabe? A humanidade é curiosa. Talvez nem exista esquerda e direita. Talvez esquerda e direita sejam só nomes para lei e ordem, para errado e certo, né? Quando você pensa assim, uma pessoa que não trabalha, está drogada e está pelada, esquerda ou direita? Todo mundo sabe a resposta que veio na cabeça, entendeu? Herói de guerra, medalha no peito e tal, lutou para salvar 3 pessoas. Podia ter sido de qualquer país que fosse, você pensou direita imediatamente. Direita e esquerda são fraude. Claro que são fraude, porque direita e esquerda são fraude, porque direita e esquerda são signos. Fundamentalmente para uma batalha espiritual maior do que elas, que no fundo você vai entender no final de uma linha Deus eterno e a sua lei eterna, e no final da outra linha a revolta luciferina, e no meio do caminho você vai ver intermediariamente signos de caos e desordem e signos de ordem. E é isso que o direita e esquerda é o substituto intermediário para algo menor do que isso. Por isso que a batalha direita e esquerda, no fundo, é uma batalha apenas espiritual. Não existe uma batalha política temporal, senão ela é apenas um reflexo decadente e superficial de imitação de uma batalha mais profunda, espiritual e civilizatória. Ela é basicamente só uma versão dessas, né? Eu falei isso fui no podcast do Vilela recentemente, falei isso. Inclusive o Vilela falou, não, tem uma batalha espiritual, que é impressionante. Alguém mandando, finalmente entendo ser o que sou. Obrigado, Guilherme. Que é isso, estamos aí. Bom, pessoal, então, em última instância, se o que existe subjacente é essa luta pelas pessoas, qual que é a abordagem que eu recomendo para vocês para a gente encaminhando o encerramento da live? Eu recomendo para vocês que vocês, fundamentalmente, queiram a conversão das pessoas, que vocês tenham paciência, que vocês sejam desapegados emocionalmente, que vocês lentamente quebrem frames e passem conteúdo, que vocês zelem pela verdade e que vocês se formem com profundidade para mudar as pessoas. Porque quanto mais profundos vocês forem, mais vocês vão conseguir salvar as pessoas ou exorcizá-las, né? Assistam o filme O Exorcista e comparem o padre experiente com o padre inexperiente. Vocês vão ver o que eu estou falando tudo. O filme Exorcista, aliás, é o melhor filme sobre esse assunto. Não tem filme melhor sobre direita e como tirar uma pessoa da esquerda do que O Exorcista. É o filme mais eficaz. Melhor do que qualquer outro filme é O Exorcista. Estou falando do filme de 73. Se você olhar com esse frame, você vai entender perfeitamente. Professor, às vezes somos acomodados. Nossa obrigação é tentar convertê-los. Minha quaresma é com livros Confissão Senhor dos Anéis. Abraço. Um abração. Então é isso. Vejam O Exorcista. Aproveitem para ver esse belo filme e refletir sobre a postura de serenidade. Inclusive o cara morre, né? No final, eu estou dando spoiler de um filme de 70 anos atrás, mas a morte dele é a coroação de uma vida entregue à eternidade. Então isso é bem bonito. Nefarious é ótimo também. Nefarious é um ótimo livro também. Que Nefarious, o filme, a diferença entre Nefarious e Exorcista é que Nefarious não vai mostrar tanta perspectiva do padre bom, né? Vai ter a perspectiva do demônio e do cara que é vítima dele, né? Então ele é bom para se entender a psicologia de como o cara é preso dentro de uma visão de mundo errada. O Exorcista tem o confronto
mais espiritual, mais direto. Os dois filmes são bem complementares. Recomendo fortemente que vocês assistam eles. Beleza, pessoal? É isso, ó. Ó, nós estamos aqui. Confira a agenda dos eventos presenciais. Manda o código aí manda o código aí do Filosofia do Zero. Quem não entrou no Filosofia do Zero, aproveite para entrar agora. E o próximo evento deve ser Curitiba. Então, pessoal de Curitiba, entrem ali. A moderação trabalhou bem, assim, as pessoas os possuídos não vieram tanto assim, né? Se eu começar a rezar aqui, eu lembro que a live que mais teve isso acontece muito, né? Se eu começar a falar de temas espirituais, aí a galera enlouquece, né? Eu lembro uma live que eu só comecei a rezar Ave Maria, o terço, eu só rezei o terço. Aí apareciam uns caras, não, no chat, não. E aí as pessoas digitando e tal, acontece, entendeu? Hoje até os possuídos não apareceram tanto quando eu tava esperando, realmente faltou eu rezar o terço aqui, que aí começa no chat, cara, não, o Guilherme é a pior pessoa do mundo, por favor pare, em caps lock, assim, né? E você fala, cara, o que tá acontecendo, né? E aí o cara escreve, eu te odeio, tipo assim, muito louco, né? Acontece. Hoje não tantos apareceram. Apareceu, claro, um cara falando, você está disseminando ódio, muito bom, né? Eu literalmente estou falando para ele fazer exercício. E aí o cara, você está disseminando ódio. Beba água, pare de disseminar ódio. É muito bom, né? Adoro a internet, adoro. Adoro perdidamente a internet. O livro que eu citei é Wall Street and the Bolshevik Revolution, do Anthony Sutton, Sutton. É um belo livro, por sinal. E tem um livro chamado The Red Decade, que é sobre como todo mundo do governo Roosevelt era comunista. Belo livro também. Belo livro. Faz uma live rezando quando é claro. Podemos fazer sim. Aí os possuídos vão aparecer em dobro, né? Vão aparecer os possuídos assim. Tem esse negócio, né? O pessoal é engraçado no chat sempre. Tá bom? Um grande abraço aí pra todos vocês. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva. Quem não deu like ainda, dê o like. Um abraço, pessoal. Até a próxima.